Era o comecinho de janeiro e o ano mal havia começado, até que portais de notícias e jornais por todo o Brasil começaram a divulgar notícias sobre o desaparecimento de uma cabeleireira e seus 3 filhos. É óbvio que um caso como esse normalmente não recebe tanta atenção da mídia, mas o que fez com que todos virassem seus olhos para o caso foi toda a história que foi descoberta por trás do crime. O que antes era um simples sequestro se desenrolou como o maior massacre da história do Distrito Federal. O caso ainda não está encerrado, então esse vídeo pode ser atualizado conforme a investigação anda. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que se sabe até o momento. A polícia do Distrito Federal investiga a morte de 10 pessoas da mesma família, incluindo 3 crianças pequenas. Estes são os arquivos confidenciais. Era manhã de uma sexta-feira e a cabeleireira Elisa Mar não havia chegado no salão para iniciar o trabalho. Isso era algo extremamente incomum de se acontecer, porque ela era alguém que de fato levava o seu trabalho muito a sério. Mas a explicação pela qual Elisa Mar não chegou ao trabalho naquele dia só veio à tona algum tempo depois. Mas para isso nós vamos tentar cruzar uma linha do tempo para entender exatamente tudo o que aconteceu até o fatídico dia que mudaria para sempre a história do Distrito Federal. Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 55 anos, era ex-mulher de Marcos Antônio. Cláudia tem uma filha de 19 anos chamada Ana Beatriz Marques de Oliveira. Depois de se separar de Cláudia, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, se casou com Renata Juliane Belchior, de 52. Juntos eles tiveram uma filha chamada Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, e um filho chamado Tiago Gabriel Belchior, de 30. Tiago era casado com Elisa Mar da Silva, de 39 anos, e juntos tiveram 3 filhos. Os gêmeos Rafael e Rafaela Silva, de 6 anos, e o mais velho do casal, Gabriel da Silva, de 7 anos. No dia 25 de dezembro, o namorado de Gabriela passava o Natal com os familiares da jovem e retornou para casa 2 dias depois, no dia 27. Nesse mesmo dia, os documentos da sogra Renata teriam ficado com ele. Segundo o relato dado por ele, Gabriela teria desaparecido durante o dia 28 de dezembro e só voltou a respondê-lo à noite, avisando que precisou fazer uma viagem de última hora, pois o pai teria de fazer alguns exames. No dia 31 de dezembro, após 2 dias seguidos sem responder, Gabriela teria mandado uma mensagem de áudio para o namorado dizendo que retornaria para casa em 1º de janeiro. Obviamente, ele ficou muito desconfiado da história, então ele resolveu olhar um aplicativo de localização que eles dividiam. No aplicativo do celular, a localização da garota estava batendo em Planaltina, e só isso foi o suficiente para que ele sentisse que alguma coisa não estava certo. O rapaz mandou vários prints para Gabriela por mensagem e passou a confrontá-la a fim de saber o que estava de fato acontecendo e por que ela estava naquela cidade. Obviamente, ele não obteve nenhuma resposta da garota e apenas no dia 2 de janeiro, Gabriela e a mãe Renata enviaram um áudio para o jovem dizendo que um processo relacionado a um trator do pai dela, o Marcos Antônio, teve problemas e foi por esse motivo que a família teve que fugir. Desde então, o jovem não recebeu mais nenhuma mensagem. O rapaz ficou muito preocupado e resolveu entrar em contato com Tiago, o irmão de Gabriela, que teria dito a ele que não sabia de nada. Alguns dias depois, Tiago teria procurado o rapaz solicitando os documentos da mãe Renata que haviam ficado com ele. Nesse exato momento, segundo o relato do rapaz, Tiago tentou encaminhar a conversa dos dois para outra pessoa, mas por engano acabou enviando ao próprio cunhado com quem ele estava conversando na hora. Assim que ele percebeu o erro que ele cometeu, Tiago apagou a mensagem imediatamente. Alguns dias avançaram e, no dia 11 de janeiro, após inúmeras tentativas sem sucesso de conversar com a namorada e sem conseguir entregar os documentos da sogra, o jovem pediu para que Tiago lhe enviasse a localização dele para que ele pudesse entregar os documentos de Renata. Tiago mandou a localização onde morava lá em Santa Maria. O problema é que, mais uma vez, outro imprevisto atrapalhou o plano. O rapaz não sabia que essa seria a última vez que ele conversaria com o cunhado. Alguns dias se passaram e ele tentou novamente se comunicar com Tiago, mas não teve nenhum retorno. Por isso ele resolveu ir até a casa onde Gabriela morava, mas lá também não havia ninguém. No dia 12 de janeiro, Elisa Mar, esposa de Tiago, desaparece com seus 3 filhos após dirigir até a casa dos sogros para tentar buscar o marido. No dia 13 de janeiro, ao não conseguir encontrar a mãe, a filha de Elisa Mar consegue conversar com Tiago. Segundo a menina, o padrasto
padrasto teria dito que teve uma discussão com a esposa e que ela teria ido embora sem ele. Segundo o relato, Thiago ainda disse que estava arrumando as coisas para viajar com o pai. No mesmo dia, o carro de Elisamar, um Clio preto, foi encontrado carbonizado com 4 corpos dentro na rodovia GO 436, no quilômetro 69, localizado no município de Lusiana, em Goiás. A irmã de Renata, Núbia, disse que a mulher mandou um áudio no grupo da família por volta das 21 horas, informando que estava em um evento conhecido como Vaquejada e que retornaria à casa no dia seguinte, que era em um sábado. No sábado, dia 14 de janeiro, o filho de Elisamar registrou o desaparecimento da mãe e dos 3 irmãos mais novos, os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, de 6 anos, e Gabriel da Silva, de 7. Ainda no sábado, um Siena no nome de Marcos Antônio foi encontrado carbonizado com 2 pessoas dentro na BR-251, altura de Unaí, Minas Gerais. No dia seguinte, 15 de janeiro, Núbia registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento da irmã, Renata, do marido dela, Marcos Antônio, e dos filhos do casal, Gabriela e Thiago. No mesmo dia, a inteligência da Polícia Civil de 3 estados cruzou os dados dos boletins de desaparecimentos registrados com as placas dos carros carbonizados que foram encontrados, e no dia seguinte, 16 de janeiro, outro boletim de ocorrência foi registrado indicando o desaparecimento de Cláudia Regina Marques de Oliveira e Ana Beatriz Marques de Oliveira. No dia 17 de janeiro, a polícia prendeu 2 suspeitos de estarem envolvidos no crime. Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, aliás, guarda bem o rosto desse cara porque ele tem um papel bem importante no caso, e Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos. Os suspeitos apontaram para Marcos e Thiago como mandantes dos assassinatos. Segundo os criminosos, as mortes teriam sido motivadas por cerca de R$500 mil. Mais tarde, a polícia prendeu Fabrício Silva Canedo, de 34 anos, declarado o terceiro envolvido no crime. No dia seguinte, 18 de janeiro, a polícia informa que os corpos encontrados no carro carbonizado em Unaí pertencem a mulheres. Passaram-se algumas horas até que um corpo foi encontrado num cativeiro, onde parte dos membros da família foram mantidos presos. Foi aí que a polícia descartou completamente o envolvimento do pai e do filho na chacina. O dia 19 de janeiro foi marcado como um dia da grande verdade. Foi o dia que a polícia finalmente conseguiu identificar alguns dos corpos que foram encontrados. Os corpos encontrados no carro carbonizado em Lusiânia foram identificados como sendo de Elisamar e seus 3 filhos. Já o corpo encontrado em cativeiro é de Marcos Antônio, o sogro de Elisamar. Certamente não teria mesmo como Marcos Antônio ter envolvimento no crime, já que o próprio foi uma das vítimas. Em 20 de janeiro, a perícia encontrou sangue numa sacola e alguns respingos no cativeiro. Um dia depois, a polícia identificou um 4º suspeito de estar envolvido no crime, Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos. Carloman é integrante da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal enquanto ficou preso no complexo penitenciário da Papuda em 2018. Foi descoberto que um bilhete encontrado dentro do cativeiro teria atraído Elisamar e a família para a morte. A polícia então apreendeu mais um carro ligado aos suspeitos da chacina da família. Os acontecimentos mencionados a seguir são todos do dia 24 de janeiro. A Polícia Civil do Distrito Federal recebeu um vídeo onde mostra Carloman comemorando com Fabrício. Isso significa que ambos já se conheciam bem antes do crime. Mais 3 corpos foram identificados na cisterna de uma casa abandonada no núcleo rural Santos Dumont, em Planaltina, a cerca de 5 quilômetros do cativeiro onde as vítimas do massacre foram mantidas reféns. A polícia passou a seguir uma ideia de que os integrantes da família teriam sido vítimas de extorsão. A equipe Necropapiloscópia constatou que 2 dos 3 corpos encontrados na cisterna são de Thiago Belchior e Cláudia Regina Marques de Oliveira. A perícia então confirmou que os corpos no carro carbonizado em Unaí, Minas Gerais, são de Renata e Gabriela. No finalzinho da tarde, um adolescente de 17 anos foi levado à 6ª Delegacia de Polícia de Paranoá por suspeita de envolvimento na chacina. Em um depoimento informal à Polícia Militar do Distrito Federal, o rapaz teria dito que recebeu R$2 mil e ganharia mais R$3 mil de Horácio Barbosa para ajudar no crime. No dia 25 de janeiro, a polícia passou a procurar mais um suspeito na chacina, e no mesmo dia, mais um corpo encontrado
encontrado na cisterna foi identificado como sendo de Ana Beatriz. O rastro que levou a Polícia Civil do Distrito Federal aos 3 corpos encontrados no dia 24 de janeiro mostra a crueldade do esquema montado pelos criminosos. Os cadáveres foram deixados na cisterna de uma chácara no núcleo rural Santos Dumont, em Planaltina. O poço, de aproximadamente 2 metros de profundidade, ficava a poucos centímetros de uma casa abandonada. Ao redor do lugar, na grama do terreno, ainda havia vestígios dos restos mortais e de sangues das vítimas, assim como dentro da cisterna. Os corpos encontrados lá eram de uma mulher, uma adolescente e um homem. Eles eram de Cláudia Regina, Tiago Gabriel e Ana Beatriz. Assim que a morte da 10ª integrante da família, Ana Beatriz, foi divulgada pela polícia, no mesmo dia, um dos suspeitos que estava foragido, Carlomando Santos Nogueira, de 26 anos, se apresentou na 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião. Gideon foi o primeiro a ser detido. Preso em 17 de janeiro no Recanto das Emas, no Distrito Federal, ele teria dito à polícia que trabalhava com Marcos Antônio e era próximo dos integrantes da família. Ele chegou à delegacia com os braços e as mãos queimadas. Guarda bem essa informação porque mais tarde não, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Ao ser indagado sobre o papel no crime, ele optou por ficar calado. E o grande problema, pelo menos para Gideon, é que, de acordo com Horácio Carlos Ferreira Barbosa, o segundo suspeito preso, Gideon teria participado ativamente nas mortes de Renata, Gabriela, Elisamar e dos 3 filhos dela. Além disso, ele seria o responsável por ter atraído a mãe das crianças à chácara dos sogros, por enforcar os pequenos e por comprar a gasolina que foi usada para carbonizá-los. Quanto ao envolvimento na morte de Renata e Gabriela, Gideon teria pego as duas na chácara onde eles moravam e as levou ao cativeiro. No local, ele teria exigido que elas passassem informações pessoais, tais como números de documentos, senhas e agências bancárias, e após manter as duas sob cárcere por aproximadamente 2 semanas, teria informado que as soltariam na madrugada de 14 de janeiro, o que não aconteceu. Ainda segundo o depoimento de Horácio, Gideon teria dirigido com elas até Unai e asfixiado as mulheres com cintos de segurança. As marcas de queimaduras encontradas nas mãos do criminoso seriam o resultado de uma falha na qual Horácio teria jogado gasolina no carro e ateado fogo, mas Gideon ainda estava posicionado com os corpos das vítimas no momento em que o incêndio começou. Horácio foi o primeiro a confirmar participação na chacina. Ele também foi preso em 17 de janeiro junto com Gideon. O homem teria dito que trabalhava com Marcos Antônio e, inclusive, morava no mesmo terreno que a família residia. Horácio declarou à polícia ter alugado a casa onde as vítimas foram mantidas em cativeiros 3 meses antes do crime acontecer, e segundo o assassino confesso, as mortes de Elisamar e dos filhos dela ocorreram a partir de uma ordem de Tiago, que estaria cansado do relacionamento com a esposa, e então, após atrair a mulher e as crianças para a morte e ordenar que fossem tocado fogo nos corpos, ele teria retornado ao cativeiro para matar Renata e Gabriela. Horácio levou as duas para Unai, em Minas Gerais, e o homem disse que Tiago e Marcos eram os mandantes do crime e eles teriam fugido com Cláudia e Ana Beatriz. Fabrício foi o terceiro suspeito a ser preso pela polícia na noite de 17 de janeiro. Segundo a corporação, Fabrício Silva Canedo teria sido responsável por vigiar as vítimas mantidas no cativeiro. Ele disse que foi convidado por Gideon e Horácio para ajudar no sequestro de Renata e Gabriela, e o homem relatou que recebeu R$2.000 pelo serviço. Segundo Fabrício, ao chegar no cativeiro, as duas mulheres estavam com os olhos vendados, além dos braços e das pernas amarrados. Ele disse que fazia comida, vigiava o local e levava as vítimas ao banheiro, mas voltava à noite para casa. De acordo com Fabrício, Gideon e Horácio eram os que dormiam no cativeiro. Os dois falavam com pessoas ao telefone, dizendo que estavam tudo certo, mas Fabrício disse não saber quem era que estava do outro lado da ligação. Ao ser questionado, Fabrício negou que tivesse acesso à arma e disse que Marcos e Tiago não apareciam no cativeiro, mas ele também disse que as outras mulheres, Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 55 anos, e Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19, teriam sido levadas ao local em 14 de janeiro, de mãos amarradas e olhos vendados. Elas teriam permanecido no cativeiro apenas algumas horas, no período em que Renata e Gabriela foram levadas por Gideon e Horácio para serem executadas. Fabrício disse que vigiou Cláudia e Ana Beatriz nesse intervalo de tempo. Durante as apurações, a Polícia Civil do Distrito Federal localizou impressões digitais de Carlomã no cativeiro e no carro de uma das vítimas.
pessoas. Em 22 de janeiro, a Polícia Civil divulgou a imagem do suspeito e ofereceu 20 mil de recompensa para quem tivesse alguma pista sobre o homem. 3 dias depois, Carloman se entregou. A polícia ainda não esclareceu qual teria sido a participação do suspeito em uma das maiores chacinas do Distrito Federal. Contudo, segundo informou a corporação, ele teria envolvimento direto na morte dos 10 integrantes da mesma família. Em 25 de janeiro, um adolescente de 17 anos, suspeito de estar envolvido na chacina, revelou à polícia que, no Natal, foi procurado por Carloman dos Santos Nogueira para fazer uma mudança e que receberia em troca dos serviços prestados R$5 mil. Na delegacia, o suspeito alegou que acreditava envolver uma mudança normal e que, inicialmente, não tinha noção do que se tratava. Entre o Natal e o Ano Novo, o jovem foi com Carloman e Horácio até uma chácara no condomínio Entre Lagos, onde buscaram móveis que foram levados para o cativeiro em Planaltina. Na mudança, o trio usou um Renault Scenic cinza com engate e, em relato aos investigadores, o adolescente contou que ficou na casa em Planaltina de um dia para o outro. Na residência utilizada como cativeiro, além do jovem, estavam Horácio, Carloman e Gideon. A função do adolescente era descarregar a mudança e cuidar dos itens. O rapaz, no entanto, teria descoberto a presença de 2 mulheres no local, mas não soube dizer os nomes. Ele desconfiava de que ambas estavam de olhos vendados porque ele escutou uma conversa entre elas. O investigado contou que, quando passou a noite na casa, ouviu um diálogo que dava para entender que Marcos Antônio também estava no imóvel. Em outro momento, o adolescente afirmou que viu Horácio cavar um buraco e o jovem contou que se assustou e fugiu. 2 dias depois, ele recebeu 2 mil de Horácio como pagamento por ter ajudado na mudança. Após ser ouvido, o menor foi liberado por não ter sido preso em flagrante. No entanto, no mesmo dia, a Delegacia da Criança e do Adolescente pediu pela internação provisória do jovem. O quinto envolvido na chacina que terminou com a morte das 10 pessoas é Carlos Henrique Alves da Silva, de 27 anos, preso na madrugada da quinta-feira, 25 de janeiro. Carlos tem inúmeros antecedentes criminais, como furto, receptação de veículos e porte ilegal de arma de fogo, e o suspeito foi detido no condomínio Entre Lagos, e segundo a Polícia Civil, não houve resistência no momento em que ele foi preso. Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, sogro de Elisamar da Silva, de 39, e uma das vítimas da maior chacina da capital do país, tinha 12 passagens pela Polícia Civil do Distrito Federal, grande parte delas por furto ou roubo. Os registros de crimes praticados por Marcos começaram em 1995, quando teria cometido 2 furtos. Desde então, ocorreram várias reincidências, além de casos de associação criminosa e adulteração de chassi de carro. No portal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consta que Marcos responde a ações por roubo, ameaça e violação de domicílio. A ocorrência de roubo chegou ao tribunal em janeiro de 2021 e a de ameaça em 22 de dezembro de 2022, um dia antes do processo sobre violação de domicílio. Durante o cumprimento das penas no complexo penitenciário da Papuda, Marcos Antônio teria conhecido um dos suspeitos apontados como o mentor do crime bárbaro, Gideon Batista de Menezes. O corpo de Marcos Antônio foi encontrado em 18 de janeiro, desmembrado e enterrado em uma cova improvisada. O cadáver estava no terreno do cativeiro em que Renata Juliene Belchior e Gabriela Belchior de Oliveira, mulher e filha dele, teriam ficado como reféns. Os criminosos envolvidos na chacina pretendiam ficar com o valor de R$2 milhões referente à venda da chácara de Marcos Antônio. Em coletiva de imprensa promovida na manhã de 27 de janeiro, o delegado-chefe da 6ª Delegacia de Polícia de Paranoá, Ricardo Viana, afirmou que a motivação para o crime partiu de questões financeiras. Segundo o investigador, além da venda do lote, os envolvidos tinham a intenção de eliminar toda a ordem de herdeiros da família. A ação criminosa começou a ser planejada pelos assassinos há pelo menos 3 meses, o mesmo período que Horácio alugou uma casa no Vale do Sol, que supostamente serviria como cativeiro. Segundo o delegado, o núcleo criminoso era formado por Gideon, Horácio, Fabrício e Carloman, que pretendiam desde o começo do plano executar todos os 10 membros da família. A cabeleireira Elisamar da Silva, de 37, e os filhos Gabriel, de 7, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6, o marido dela, Tiago Belchior, de 30, os sogros de Elisamar, Renata Juliene Belchior, de 52, e Marcos Antônio Lopes, de 54. A filha de Renata, Gabriela Belchior, de 25, a ex-mulher de Marcos, Cláudia Regina, de 55, e a jovem Ana Beatriz, de 19. Gideon e Horácio Carlos, também presos, moravam no mesmo lote em que residiam Marcos, a mulher dele, Renata Belchior,
e a filha do casal, Gabriela Belchior. A chácara, localizada em um condomínio no Itaipuã, é avaliada em 2 milhões e seria vendida por Marcos. A negociação do imóvel foi feita sem o conhecimento e aprovação dos dois suspeitos, que posteriormente descobriram o plano e se incomodaram. A intenção era de que a mesma quantia milionária fosse dividida entre os membros do núcleo criminoso. O primeiro passo da ação era simular um assalto na chácara. Em 28 de dezembro, o grupo tramou um roubo na chácara no intuito de render Marcos, Renata e Gabriela. Carloman fez o papel de assaltante e, com uma arma de fogo, invadiu a chácara. Enquanto isso, Horácio e Gideon estavam na residência e se fingiram de vítimas. A ideia era levar todos os familiares ao cativeiro, incluindo os dois autores. Carloman e o adolescente colocaram todos no chão e houve uma reação do Marcos. Nesse momento, Carloman efetuou um disparo de arma na nuca de Marcos e Renata, Gabriela e Marcos foram vendados, amordaçados, amarrados e levados ao cativeiro. Ainda ferido, Marcos foi esquartejado na cozinha da residência e enterrado no quintal. Ainda não se sabe se Marcos ainda estava vivo quando foi esquartejado. Como eu disse ainda no começo desse vídeo, esse caso ainda não foi encerrado. Até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, podem surgir novas informações sobre o caso. E é muito importante que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa é a única maneira de fazer com que o YouTube recomende os novos vídeos quando saírem mais informações inéditas. Mas me conta aí, o que você achou desse caso? Você realmente acha que o pai e o filho tiveram envolvimento no caso? Ou será que isso foi só uma desculpa usada pelos criminosos? Comenta aí embaixo, valeu? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo.